Vocês sabem muito bem que não é de costume o Thiagão aparecer por aqui a terceira vez. Detalhe importante, hoje tem jogo. Hoje tem jogo, Vasco e Maricá, 9h30. Então o que o Thiagão costuma fazer? Vídeo às 7, um vídeo de tarde e o pós-jogo. Mas família do céu, aconteceu tanta coisa nesse período que o Thiagão gravou o vídeo da parte da tarde. Foi treinar, malhei ombro, fiz cardio. Família, tava resolvendo algumas paradas, cheguei em casa, mas tanta coisa pra gente resenhar. Eu sei que logo mais, né, tem jogo, mas eu quero dar aqui a minha opinião sobre esses assuntos. Perdão, vou na correria aqui. Ryan, Brenner, Vasco comprou o Brenner, acertou com o Brenner. Infelizmente, pode perder o Ryan. Andrés Gomes, David, vai com Deus, tanta coisa, família, que o Thiagão na correria, né, resolveu gravar esse vídeo. Família, não coloquei a camisa do Vasco, mas tá tudo em casa, né, família? Nike aqui, ó. Porque acabei de chegar em casa, tô fedendo, tô sujo. Se eu botar uma camisa do Vasco, né, aquele mau cheiro de baixo pros braços, não é o ideal. Então, perdão, tá? Mas o coração tá aqui, é Vasco, é nós. Família, nem tempo de comer. Olha só, aqui minha refeição, ó. Olha como o Thiagão tá diferente. Aqui no Vasco em Família tem de tudo, família. Eu falo de Vasco, eu falo da alimentação. Olha só, uma crepioca com 3 ovos, 2 colheres de tapioca, 3 colheres de arroz e abobrinha à vontade. Que a abobrinha é, né, maravilhoso, família. É um carbo, né, interessante pra gente consumir. Olha só, não sei. Minha última refeição foi 10 horas da manhã. Vou comer agora, gravando esse vídeo, editando. É isso. O Thiagão tá diferente. Suco amarelo, só Deus sabe lá quando, família vascaína. Mas é isso. Então chega aí, se você tá chegando por aqui agora, é essa loucura, Thiagão 22, Lloyd Augusto, mas é muito Vasco, família. Muita resenha, vamos trocar uma ideia sobre essas notícias aí, Ryan, David, Andrés Gomes, Brenner, que o Vasco tá comprando, tá acertando com esse jogador. Vou deixar aqui a minha opinião, conto com a sua. Aqui nesse canal é isso, é um canal de torcedor. Eu falo daqui, você resenha daí nos comentários e a gente vai seguindo, aumentando a nossa família. Se inscreve, deixa o like, comenta e raipa o nosso vídeo. Família, eu vou aqui acabar lendo as notícias que eu separei com vocês, tá? Porque realmente não deu tempo, tô aqui na correria. Mas eu tava vendo essa daqui, ó, pra gente destacar lá no Insta do Alex Teixeira. Não parou, né? Acertou aí com um time da Grécia, vai seguir a sua carreira, né? Vale pontuar aqui. Família, seguindo, ó, vamos falar sobre a compra do Andrés Gomes, tá na tela. O Vasco acertou a compra de Andrés Gomes, que pertencia ao Rennes, da França. O clube exercerá a opção de compra prevista no contrato de empréstimo do atacante colombiano. A direção vascaína irá investir um valor um pouco acima de 4,5 milhões de euros, cerca de 30 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador. Gomes foi um dos destaques do segundo semestre de 2025 no Vasco. Eu acho que tem mais alguma coisa, né? O Vasco futuramente pode até adquirir um pouco mais do atleta, percentual, quero dizer. Mas assim, família, é um excelente movimento, né, do Vasco. Um jogador que foi muito importante. Eu sei que pode ter torcedores que, poxa, Thiagão, é uma amostra pequena. Será que é isso tudo? Será que vale a pena? Assim, família, realmente é uma amostra pequena. Mas eu sempre falo aqui com vocês que é a característica do jogador. Cara, há muito tempo que o Vasco não tem um jogador com esse perfil, com essa característica. Cara, eu tenho um canal aqui, montei esse canal em outubro, dia 5 de outubro de 2020, com meu primo Felipe. E a galera que me acompanha aqui há mais tempo sabe, cara, o quanto eu falo isso. Poxa, o Vasco precisa de um ponta de velocidade e para assistência. É o ponta dos meus sonhos? Não. Pode se tornar futuramente? Eu acho que sim, muito jovem, né? Tem margem para evoluir, mas não dá, família, não dá para deixar passar. Eu sei que é uma amostra pequena, mas essa amostra, principalmente no nível de jogo, de decisão, semifinal, final, ele foi muito bem. O Vasco, poxa, tinha que exercer aqui essa opção de compra. É ou não é, família? Seguindo a nossa resenha, pra gente falar sobre o David, vai com Deus, tá na tela. O Vitória aceitou as exigências dos empresários de David. Uma transferência em definitivo. O Leão queria por empréstimo, em um primeiro momento. É contrato de 3 anos, mas o atacante ainda tem luvas a receber do Vasco, cerca de 1 milhão. E os agentes não querem abrir mão da quantia. Agora a diretoria vascaína e os representantes do atleta conversam, né, sobre essa situação. No lado do Vitória, o presidente Fábio Mota assumiu as tratativas com o André Cury, principal agente de David, e com o Vasco, né? Até aqui numa segunda informação
Nils Colina destacou, não sei se o Vene postou isso no X, né? Que tá praticamente tudo certo, né, família? Falta realmente esse detalhe aí, né, do Vasco acertar essas luvas de 1 milhão, e aí o jogador vai acertar com o Vitória. Não sei como é que vai ficar isso, né? Porque o Vitória vai comprar o jogador, né? Comprar não, vai acertar de forma definitiva. Então, o David tem contrato com o Vasco, eu sinceramente não sei. Até quando, então vamos ver como é que vai ficar essa situação, de repente dá para quebrar alguma coisa aqui nesse valor, não sei. Tecnicamente falando, família, eu sei que pode chegar um ou outro, é um bom reserva, quero ver o que o Vasco vai fazer. Ué, agora, né, acreditar no trabalho do Admar, da direção, comissão técnica e tudo mais, porque o Diniz participa, né, das movimentações do Vasco, no mercado, e eles falaram isso, para contratar novos nomes, tem que reduzir a folha. Então, dentro dessa conversa, dessa ideia, perder o David, vai com Deus. É um jogador que depois do que fez contra o Bahia, não tem que ficar, família. Não tem que. Mas é isso, mas é aquele o comportamento do cara. Você quer o David em campo de novo para dar uma porrada em alguém e ser expulso e prejudicar a gente? Não dá, então vai com Deus. E assim o Vasco tem que tentar fazer também com o Hugo Moura. Vitória não quer não, ô Vitória, o Hugo Moura. Seguindo a nossa resenha, eu te falei, muita coisa, família, muita coisa aconteceu, né, nesse período aí que o Thiagão tava na academia, na rua. Tá aqui, ó, uma informação do Fabrizio Romano, que o Vasco acertou a contratação do Brenner, né, atacante aí que já trabalhou com o Fernando Diniz. Com exceção, eu acho que essa aqui do Vene Casagrande vai nesse sentido, ó. O Vasco acertou a contratação de Brenner junto ao Udinese por 5 milhões de euros, mais 1,5 milhão de euros em metas, da seguinte forma: a cada 30 partidas do atacante, o Cruz Maltino paga 750 mil euros. A quantia é por 70% dos direitos do atacante de 25 anos. Né? Então, uma notícia aqui, uma apuração ali. No final, aí a gente vai saber como é que ficou esse negócio em relação ao Brenner. Né? Já falei bastante aqui, né, família, sobre esse jogador, tecnicamente falando. Para quem tá chegando aqui agora, né, sempre falei que é um jogador que traz uma dinâmica diferente para esse Vasco, é um falso 9, é um cara que tem mais movimentação, que faz facão, que tem essa mobilidade ali na frente, que tem a qualidade para associar, é diferente de um centroavante, né, que vai brigar no alto, que vai ter a condição de cruzamento, assim como é o Verratti. O Brenner não, já é uma outra característica. Para você conseguir, né, chegar no Brenner, ele pode participar do jogo, é claro, mas é uma bola no chão, é um passe em profundidade, é o facão que ele faz. E assim, teve um excelente momento com o Fernando Diniz, né? Espero que isso possa acontecer aqui no Vasco, e foi o que o Pedrinho falou. É um jogador que quer jogar no Vasco, né? Quer jogar com o Diniz. Então isso é fundamental, né? Então a gente entende que o jogador chega muito comprometido com o clube. Agora é torcer para dar muito certo, né, família? Porque o Vasco, para fazer esse movimento aqui, entende que o Brenner chega para ser titular. Eu não sei, sinceramente não sei se já foi um movimento já entendendo a possibilidade de perder principalmente o Ryan, que hoje joga na função que o Brenner vai exercer nesse Vasco, família. Agora, Thiago, é um jogador para substituir o Ryan? Não, claro que não. Claro que não. Até porque eu entendo que o Vasco não tem essa condição de substituir o Ryan, financeiramente falando. Para substituir o Ryan, você vai ter que apostar. Você vai ter que apostar. O Ryan não dá para substituir. A qualidade, a evolução que ele pode ter nessa temporada, não tem como. O cara que traz muita dinâmica pro ataque do Vasco, sabe driblar, chuta bem, bola no alto, aérea. Então não é o Brenner, né? Mas para substituir o Ryan, é difícil. A gente tem que torcer para tentar acertar com o jogador, de repente pode ser o Brenner, para chegar nos números do Ryan. Né? Agora, para trazer a dinâmica que o Ryan traz para o Vasco, é muito difícil. Né? Família, isso vai, né, depender de muito papel. E aí a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo para a gente falar sobre o Ryan, família. Uma bomba, né? Podemos dizer assim, porque assim, eu já estava contando de, poxa, o Ryan sair do Vasco na próxima janela. Não nessa. E agora é uma possibilidade, porque o Ryan aceitou, né, jogar no Bournemouth, lá da Premier League. Tá aqui, ó. Ryan se acerta com o Bournemouth e deixa a decisão da venda nas mãos do Vasco, tá? Família, não me surpreende esse movimento do Ryan, porque eu sinceramente também assim não acompanho tanto o Bournemouth, né? Pra saber ali as opções e tudo mais. Mas eu acho, cara, que ele tem grandes chances de jogar, né, ainda nessa temporada. Como eu disse, o Bournemouth tá ali brigando pra não cair, mas eu acho que ele tem grandes chances de fazer parte, de entrar, de ter minutos, né? Seja
né, começando jogando ou vindo do banco, porque o Bournemouth acabou de perder um jogador importante, né? E um jogador assim que apostou também, um jogador que veio, acho que da segunda divisão lá da Championship, né? E deu muito certo. E agora eles vão apostar num jovem jogador de 19 anos que tem margem para evoluir e eles podem vender, né, futuramente. Mas olha só, detalhes do que aconteceu, que é uma matéria do GE. Ryan se reuniu com seus empresários e dirigentes do Vasco na tarde desta quinta-feira no hotel na zona oeste do Rio de Janeiro, em que a equipe se concentra para o jogo contra o Maricá. A conversa aconteceu horas depois de o camisa 77 sinalizar positivamente a uma proposta do Bournemouth da Inglaterra. Na reunião, Ryan afirmou que deseja atuar na Europa. O staff do atleta acredita que jogar na Premier League seria um passo positivo na carreira, mas ainda não há acordo entre o clube britânico e o Vasco. A reunião teve tom calmo e não houve nenhum tipo de definição. Questões de mercado, como possíveis destinos para Ryan, e o desejo de ir para o futebol europeu foram debatidas entre os empresários e dirigentes. De todo modo, o atacante e seus empresários não vão bater o pé por uma saída. Há o respeito do jogador pelo clube que o formou. Pelo lado do Vasco, o desejo é manter o atacante até pelo menos o meio deste ano. Os argumentos utilizados são de que Ryan se valorizaria ainda mais atuando por mais 6 meses no futebol brasileiro. Legal, né, família? Essa visão do Vasco em relação ao Ryan, e eu entendo e acho realmente que isso pode acontecer, porque o Vasco, família, é aquilo que eu falo com vocês, está em um outro momento, né, em comparação a 2025. Eu acho que inicia com uma base, com um time titular interessante, né, você tem que fazer ajustes, claro, mas os jogadores já se conhecem, assim, tendo a motivação, acredito realmente que o Ryan pode realmente deslanchar e se valorizar muito mais. Mas eu também entendo o lado, né, do Ryan, que quer jogar no futebol europeu, e acho que o Bournemouth é uma porta de entrada interessante. É um time que eu tô falando, briga ali no meio da tabela, briga para não cair, mas de repente na cabeça dele é um time que ele vai conseguir jogar mais, né? Deve ter essa ideia, esse planejamento em relação a olhar para o Vitor Roque, que foi pro Barça e não jogou, olhar para o Endrick, que foi para o Real e não jogou. Então, de repente, né, o Bournemouth, ele chega, joga, performa, e aí sim ele passa a ter mais confiança da Europa e de um time grande que possa vir apostar nele, comprar ele, e aí ele chegar e jogar. Ou, né, ou a galera ter paciência com ele, né? Num jogo, não joga bem um jogo e banco. Não, sabe? Então eu entendo também a situação aqui, o desejo do Ryan, família. Mas é importante dizer, o Ryan não vai bater o pé, ele não vai forçar uma saída. Então isso também é bem bacana a gente destacar, né, família? Em relação a valores, tá aqui, ó. O Bournemouth fará uma oferta de 35 milhões de euros, 217 milhões, mais 5 milhões de euros, né? 31 milhões em metas ao Vasco por Ryan. Né, tem uma situação dessa, né, com o Brenner, por exemplo. O clube inglês também pretende deixar 20% de uma futura venda para o Cruz Maltino. Assim, família, em termos aqui de valores, na minha opinião, não tá ruim. Tá? É aquilo, o Ryan pode se valorizar e de repente até a ideia do Vasco de uma negociação na casa ali de 300 milhões, 300 e alguma coisa, né? E beleza, eu acho que, né, também não tem nada de absurdo pensar dessa forma. Agora a gente não pode falar que é uma negociação ruim, porque não é. Chegar na casa dos 50 milhões, isso é quase, né? É muito difícil, não vai, é muito difícil acontecer. E assim, 35 milhões de euros, mais 5, né, em metas, poxa, chega ali na casa de 40 milhões, né, mais 20% de uma futura venda. Então, assim, por exemplo, recentemente, o Bournemouth vendeu o Semedo por 450 milhões. Então, assim, o Ryan se destacando, vai pingar mais um papel aí pro Vasco interessante. Então, a negociação, ela não é ruim, os valores, eu acho que tá ok, mas é o Vasco, né, pensando também, imagino, na parte técnica, né, família? Perdeu o Ryan agora, ainda mais nessa dinâmica, e assim, parece até uma coisa, né? Eu acho que é o jogador mais importante, assim, da base nos últimos anos, em termos de ativo, né? De gerar ali um recurso, uma receita pro clube,
E geralmente o que acontece? O Campeonato Brasileiro ele se inicia lá, sei lá, para maio, né? Alguma coisa assim. E esse ano não, é em janeiro. Então você tem o principal jogador que seu técnico ajudou a desenvolver e aí ele vai sair agora, né? Logo no início, agora que você vai ter alguns jogos no Campeonato Brasileiro, quem vai substituir o Ryan? O Ryan é peça fundamental nesse ataque do Vasco. O Ryan é a alma do ataque do Vasco. Então perder o jogador agora e, né, como é que você vai agora negociar um atacante? É difícil, né? Sei que muita gente vai pontuar. Poxa, Thiago, mas isso tem que estar, né, ali dentro do planejamento. A possibilidade de perder o Raí, você já está mirando outros nomes. Sim, família. Mas você entende que é muito difícil substituir o talento? Porque talento custa caro. Talento. E assim, a dinâmica que, poxa, o nosso rival faz e o Palmeiras faz, que é vender os jovens jogadores e contratar jogadores ali, né, com 25, 26 anos, né, uma maturidade. Vai lá, vai ver. Quanto o Palmeiras pagou no Andrés? Quanto o Palmeiras pagou no Vitor Roque, que é jovem ainda, né? Quanto o Cruzeiro pagou no Gerson? É difícil, não é fácil. Mas é isso, queria trocar essa ideia com vocês aí rápida. Fui!